Muito boa tarde, Marcílio, amigos do programa Canal Aberto. Nesse exato momento, eu me encontro aqui na Delegacia de Polícia Civil, onde nós somos recebidos agora há pouco no gabinete do delegado interino desta Delegacia de Polícia, Dr. Guilherme Souza. Nós conversamos com ele, juntamente com outras equipes de imprensa aqui da cidade de Coroatá, a respeito do caso ocorrido no final de semana, onde o senhor Raimundo Jansen, mais conhecido como Garapé, foi vitimado em um grave acidente que ganhou ampla repercussão nacional. Ontem, o suspeito de estar dirigindo esse veículo, o senhor José Henrique, ele se apresentou aqui nessa delegacia por volta das 17h30, acompanhado de um advogado. Ele foi ouvido por cerca de 3 horas. Nós viemos até a delegacia, eu e o repórter cinematográfico Daniel Oliveira, estivemos presentes aqui na delegacia, aguardando o momento para tentar conversar com o senhor José Henrique, para ouvir a versão dele, ou com o advogado que defende o mesmo. Mas nós não tivemos nenhuma resposta de ambos para a imprensa, para as perguntas que a imprensa tem a fazer, tem a indagar a respeito deste trágico acidente do final de semana. Mas o delegado, ele fala com a nossa equipe, aborda alguns pontos, entre eles a situação que gera uma polêmica, porque o senhor José Henrique não permaneceu preso, visto que foi um crime que realmente chocou toda a população coroataense e todas as pessoas que tiveram acesso às imagens da central de monitoramento, que foram amplamente divulgadas em todo o território nacional. Confira a entrevista com o delegado interino, Dr. Guilherme Souza. O senhor José Henrique Marques Guimarães, apontado na investigação como condutor do veículo que colidiu com a motocicleta, cujo acidente ceifou a vida do senhor Raimundo Jansen Mota, disse o seguinte, que por volta das 6 horas da manhã ele acordou, molhou as plantas do sítio, deu comida para as galinhas e por volta de 9 horas ele foi até a residência dele na rua, salvo engano, acho que Rua do Bacuri, bairro Areal, aqui na cidade de Coroatá. O que acontece? Por volta das 10 horas da manhã, ele retorna com um carregamento de carvão. E isso no veículo envolvido no acidente, né, no Fiat Strada. Ao chegar em casa, ao chegar no sítio, ele encontra um cunhado e 2 amigos desse cunhado, cujo nome ele desconhece, certo? E aí passaram a ingerir bebida alcoólica. Indagado pela autoridade policial, ele negou ter ingerido bebida alcoólica. Alega que é hipertenso, alega que é diabético, e alega que é evangélico. Por isso ele não bebeu. Só o cunhado dele e essas 2 pessoas que o acompanhavam. Por volta de 1h da tarde, por volta das 13 horas, o cunhado dele resolve ir embora. Como ele estava de bicicleta e alcoolizado, o senhor José Henrique ficou com medo, temeu que ele, pilotando uma bicicleta, conduzindo uma bicicleta, viesse sofrer um acidente. Então se ofereceu para levá-lo em casa. Então ele saiu do sítio, por volta das 13 horas, conduzindo o Fiat Strada. No banco do carona estava o cunhado do seu José Henrique e na caçamba, em pé, estava o amigo do cunhado do seu José Henrique. Segundo ele vinha desenvolvendo uma velocidade de 50 a 60 km por hora. E ele afirma que antes de um buraco na estrada, o pneu do lado direito estourou. Quando o pneu estourou, ele perdeu o controle do veículo, indo para a contramão, onde colidiu com a motocicleta que vinha no sentido contrário, conduzido pela vítima. E o que ele fala daquele tentativa de resgate? Ele estava resgatando, o que ele disse quando ele puxou
a vítima que estava agindo daquela forma brutal, assim, uma forma até um pouco arrogante, a gente pode dizer dessa forma. O que ele fala daquilo ali? Ele alega que não agiu de forma brutal. Ele disse que com o acidente ele ficou desesperado, descontrolado, e ele não agiu de maneira nenhuma de forma brutal. Acontece que, como ele é uma pessoa idosa, hipertenso, diabético, quer dizer, com uma saúde frágil, ele tentou puxar a vítima para que nenhum carro desavisado viesse e acabasse passando por cima da vítima. Ele tentou puxar, mas como ele é idoso e muito frágil, ele não conseguiu puxar a vítima para o acostamento da estrada. E ele disse ainda que ele pediu ajuda ao cunhado, que se recusou, pediu ajuda ao amigo do cunhado, que também se recusou em ajudá-lo a carregar, pediu ajuda aos motoristas de veículos particulares que iam passando, paravam, ninguém se prontificou em ajudar, pediu ajuda ao pessoal das ambulâncias, que também se recusaram a ajudar. Aí ele afirma que ouviu um zum da população, né, um comentário lá da população, dizendo: vamos pegar ele e matar ele também. Segundo ele, isso aqui que eu estou dizendo são versões dadas pelo condutor no interrogatório de ontem. Segundo ele, temendo ser linchado pelos populares que já estavam chegando, se aglomerando, ele saiu com o veículo e foi até o sítio, onde deixou o veículo no meio do terreiro, disse para a mulher que tinha acabado com a vida dele e, temendo ser morto pelos familiares da vítima, ele foi se esconder dentro do mato. Doutor, com relação ao momento em que as duas ambulâncias passam no local, a Polícia Civil já trabalha, inclusive, no sentido de identificar os motoristas das ambulâncias? Tranquilamente, como eu falei ontem para vocês, nós estamos fazendo uma investigação paralela. Nós estamos trabalhando para apurar as circunstâncias do acidente, o que motivou esse acidente, e nós estamos também trabalhando na questão da omissão dos profissionais de saúde que ali apareceram, coincidentemente apareceram, e não tomaram a priori nenhuma providência. Nós queremos saber por quê. Primeiro vamos identificar, vamos localizar essas pessoas e depois indagá-las o porquê da omissão. Se tinha algum motivo plausível que impedisse deles prestarem socorro à vítima. Nós estamos trabalhando aqui, a Polícia Civil de Coroatá está trabalhando com a hipótese de homicídio culposo na direção de veículo automotor, mas nada impede lá na frente dele ser indiciado por homicídio doloso, por dolo eventual, que é aquele que você corre o risco, você não quer o resultado, mas você corre o risco de produzir o resultado. Principalmente depois das perícias técnicas que vão ser realizadas no veículo, porque ele falou que houve um estouro do pneu dianteiro do lado direito. Então o perito vai dizer, se o pneu do lado direito estourou, o veículo ia para a esquerda ou para a direita? Vou perguntar para o perito, a velocidade que ele vinha era essa mesmo, de 50 a 60 km por hora? Eu vou perguntar para o perito, ele não tentou ultrapassar uma motocicleta que vocês podem ver no vídeo que veio na frente, e ele aí abriu demais, e como ele vinha em alta velocidade, perdeu o controle e foi se chocar com a moto da vítima? Tudo isso será indagado pela autoridade policial junto à perícia técnica. E se ficar comprovado que ele agiu, correu o risco de produzir o resultado, certo? Ele pode responder por homicídio doloso, por dolo eventual, e aí o procedimento processual será outro. Ele pode ir a júri, porque aí vai caracterizar
crime doloso contra a vida, que dá competência do tribunal do júri. Muito bem, Marcílio. Como bem disse o delegado, a partir de agora o inquérito está instaurado, o suspeito está devidamente apresentado na delegacia, deu a versão dele dos fatos e agora o que se aguarda é o entender o parecer da Justiça para saber se o senhor José Augusto vai a júri, né, provavelmente a um júri popular, dependendo do entendimento do judiciário. Também há de se levar em consideração que o delegado fala sobre uma possibilidade, sobre a possibilidade ou não de uma prisão preventiva e, como ele destacou, tudo isso depende do entender do judiciário.